Estamos de volta, aqui é o Fox Sports Rádio, vamos embora que tem muito assunto pela frente, mensagens aqui no Twitter, eu estou fazendo uma pergunta aqui no Twitter, respondam, qual filme vocês indicam pro Facincani assistir esse fim de semana? Responde lá no Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. E quem quiser assistir o programa no YouTube, no Facebook, ao vivo, já sabe, acesse as páginas oficiais do Fox Sports lá no YouTube e no Facebook, se inscreva no nosso canal e assista o programa na maior mordomia no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV. Ô Paulo Lima, a gente estamos fazendo o programa em casa, né? Então as pessoas não precisam, tem gente que não precisa nem mandar o WhatsApp e ligar. O Sami, meu filho mais velho, acabou de fazer uma reclamação comigo. Então, como é filho, eu tenho que atender ele. Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. Paulo Lima, hey! Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. Pronto, meu filho mais velho, o Sami, pediu, é verdade, a vinheta mais cantada do Brasil é do Paulo Lima. Vamos para a nossa enquete. Agradeço a gentileza e o carinho do seu filho mais velho, Benja. Agradeço a gentileza e o carinho do seu filho mais velho. Muito obrigado. Agradecerei. E o pior que é verdade, ele pediu agora mesmo no intervalo. Contratar jogadores ídolos do passado é a solução? Você vota lá no nosso Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil, sim ou não. Ontem, pasmem, senhores. Lembra do Walter Abraão? Tá gordo, senhores. Walter Abraão, Deus o tenha, o Walter Abraão. Walter Abraão era um monstro, pô. Adorava o Walter Abraão, né? Jargões, tá gordo, senhoras e senhores. Mas ontem, a imprensa argentina deu a seguinte informação, que Tevez, ele, Carlitos Tevez, poderia estar voltando ao Corinthians. Que o Corinthians quer Carlitos Tevez. Pascoalzito, da onde saiu isso? Um dia a gente noticia que o Corinthians não paga 170, está devendo, está um déficit de 177 milhões, que não paga FGTS há um ano. Aí no dia seguinte, na Argentina, os caras falam que o Corinthians quer o Tevez. Isso existe, Pascoal? Veja, até onde eu sei, não tem isso, mas vai saber de onde, da cabeça de quem saiu isso aí. Pelo que eu tenho de informação do Corinthians, não tem isso, né? O Corinthians tem alguns interesses em alguns jogadores, é claro que tem um interesse na volta do Jô, se ele terminar o seu contrato, ele tem tudo para jogar no Corinthians, inclusive, só para dizer o seguinte, até onde eu sei não tem nenhum contato do presidente do Corinthians com o Jô, com o pai do Jô, ainda não. Está esperando que haja uma finalização do contrato dele lá no Japão para voltar para o Corinthians. Agora do Tevez, eu confesso para você que eu não tenho nenhuma informação. Perguntei a respeito, é verdade, mas recebi risos. Sabe quando a pessoa bota risos assim na mensagem? Foi o que eu recebi. Não teve absoluta nenhuma correspondência. Nós não quero, não conversamos, não falamos, não, só risos. Só risos. Então eu acho que é impossível, nesse momento, o Tevez voltar para o Corinthians. Eu nem sei se ele tem tanto carinho assim pelo Corinthians, porque da maneira que ele saiu, acho muito difícil ele voltar para o Corinthians. Fala, Sormani. O Sormani fez cara de asco. Fala, Sormani. Não, eu achei uma pena o Mano não tá no programa hoje, que tá cumprindo lá a folga dele, porque o Pascoal falou uma frase aí que o Mano seguramente iria contestar veementemente e se sentiria muito incomodado. Disse o Pascoal, 2 pontos, abre aspas. Não sei se o Tevez tem tanto carinho pelo Corinthians. Fecha aspas, ponto, como diria Roberto Avalone. Eu também acho. O Corinthians na vida do Tevez foi uma passagem fugaz, foi ali, não deu um ano, eu acho. Então, mas isso é outra coisa. Respondendo à pergunta, se vale a pena a gente contratar ídolos do passado, partindo do pressuposto que eles estejam em forma, vale. Claro que vale. Partindo do pressuposto que o Tevez esteja em forma,
vale, mesmo que ele não tenha pelo Corinthians o mesmo amor que ele tem pelo Boca. Mas ele vem para jogar bola. Ganhou um campeonato brasileiro em 2005 com o Corinthians. Então eu acho que vale a pena sim. Partindo do pressuposto, claro, que esses jogadores estejam em forma e em condições de competição. Deve estar com 36 anos. Eu vou dizer um negócio pra você. A passagem dele do Corinthians, ele ganhou o brasileiro, foi aquele 2005, aquele ano conturbado, Edilson Pereira de Carvalho, volta aos jogos, pênalti do Tinga, MSI, teve toda aquela série de coisas. Se eu não me engano, ele foi eleito até naquele ano o craque do Campeonato Brasileiro, né? Mas é uma passagem, na minha opinião, absolutamente, para mim, inexpressiva. Por mais que ele ganhou o título e ganhou um campeonato, um cara sem qualquer carisma, sem qualquer identidade com a torcida do Corinthians. Eu sei que tem muito corintiano que gosta do Tevez. O Tevez nasceu lá na favela, lá lá em Buenos Aires, ele é raiz, tudo bem, ele pode ser raiz com o Boca. No Corinthians, para mim, no Forte Apache, no Corinthians, para mim, não representou absolutamente nada, zero. E a forma como ele saiu do Corinthians foi um desrespeito. Ele tratou o Corinthians na saída dele como se ele estivesse saindo de um boteco, velho. Né? Quando você vai no boteco, enche a cara, você não lembra nem de dar tchau e pagar a conta. Pegou. Tudo bem que erraram, foram lá chutar a porta do carro dele, se eu não me engano, o Corinthians e Fortaleza, no Morumbi, acho que foi esse jogo, que alguns torcedores foram chutar a porta dele do carro, estava errado. Agora, o cara chegou no Corinthians, tudo bem, que era um esquema era um cala-boca na época do negócio do MSI e tal, era um cala-boca lá para mostrar que veio Mascherano, veio Tevez, veio aquele grosso do Seba, mas eu acho que ele poderia ter saído de uma forma respeitosa, né? Olha, a torcida do Corinthians, obrigado, olha, um abraço, marca lá uma coletiva, olha, foi legal, não foi, quem sabe um dia, tinha nada. Falaram que nem o cachorro ele levou, deixou aí. Então, esse papo de Tevez aí, pra mim, além de não existir nada, da minha parte, eu acharia o meu desejo de ter Tevez no Corinthians é zero. Não tem nada contra ele, hein? Acho que é um jogador que tem uma identificação com o Boca muito legal. Quando ele parar de jogar, acho que vai ser igual o Maradona, ele vai entrar lá na Bomboneira, vão botar tapete vermelho pra ele. Ok, mas no Corinthians... Não. Fica lá na Argentina, o Paulo Lima. Deixa ele lá na Argentina. O Benja, o Tevez nunca foi um jogador de muito carisma por onde passou, né? Evidente que nunca foi. Ele foi campeoníssimo, sim, né? Até mesmo as passagens dele pelo futebol europeu sempre foram de títulos, indiscutivelmente. Mas ele nunca teve um carisma, por exemplo, do Riquelme, para não chegar perto de um Maradona, por exemplo, né? De não chegar... Como o Lionel Messi. O Lionel Messi é um cara de muito carisma, de muita bola. Mas a consequência dele voltar para a Argentina, depois da passagem dele lá pela Juve, no futebol italiano, era exatamente regressar à sua casa, à Bomboneira, à sua camisa querida, ao seu povo, ao seu torcedor, visando inclusive a última Copa do Mundo. Não foi assim. Ele não foi convocado, não teve sucesso com os técnicos da seleção argentina e até mesmo no Boca ele não explodiu como em outras temporadas no futebol europeu. Esse ano ajudou o Boca novamente a conquistar um título, ajudou nas conquistas recentes também, mas eu acho que voltar para o Corinthians agora não é o caminho, Eu acho que o caminho dele é terminar a sua vida profissional, encerrar a sua vida exatamente com a camisa que a gente está vendo aí, com a camisa do Boca Juniors. E no Corinthians, assim, por mais que tenha sido uma passagem rápida, mas foi marcante. Eu acho, meu ponto de vista é diferente do seu. Eu acho que foi marcante, sim. Ele teve uma explosão em alguns momentos de um jogador de muita qualidade técnica e até por isso a torcida do Corinthians o reverencia. Eu acho que é positivo reverenciar e valorizar o passado dele no Corinthians. Mas nesse momento, se você pensar, como foi noticiado ontem, a Tevez ou o Jô, eu traria o Jô, não traria o Tevez. Ô, Flavinho, eu vou dizer um negócio pra você, independentemente de ele ter carisma ou não, que o carisma dele é zero, mas isso também não é todo mundo que nasce com carisma, isso a gente tem que respeitar cada um. Mas eu não tô nem comentando a falta de carisma do Tevez, eu tô falando da falta, não de respeito também um pouco, mas de consideração com o Corinthians naquele ano. Por mais que a gente saiba tudo o que aconteceu e ele que era uma ponte só e tal,
Acho que não custava nada uma coletiva, 5 minutos, tchau, valeu. Olha, ganhei um título aqui. Pronto, não vou para beijar a camisa. Olha, o Corinthians é muito mais do que eu imaginava. Meu sonho é voltar e terminar aqui. Não. Vou falar tchau, valeu, tal. Só isso. Até porque a torcida do Corinthians recebeu ele de braços abertos aquela vez. Nossa, que carência, Benjamin. Você quer que todo mundo mande um beijinho para o Corinthians quando deixa o clube? Foi embora. O Corinthians foi uma passagem efêmera pro Tevez e pro Corinthians também. Não, mas eu tô entendendo o que você está falando. Eu tô entendendo o que você está falando. Vocês são muito carentes, vocês corintianos. Gente, o Tevez é o seguinte. Ele, quando chegou ao Corinthians, ele tinha 21 anos e estava explodindo em talento. Eu acho que ele tem carisma, sim. Ele é um jogador carismático, aquele jeito meio bronco, a coisa da dança, a paixão que ele tem pelo Boca Juniors. Ele tem um carisma. Carisma você pode dividir em vários tipos, né? O cara que é carismático porque é muito simpático, tem uma presença de espírito muito grande, é adorado por todos. Mas o Tevez é um cara que tem um certo carisma, assim, porque ninguém fica indiferente a ele, eu acho. Tanto que no Corinthians, ele, como disse o Paulo Lima, passou por um ano só. Eu não vou dizer que ele tenha sido reverenciado, mas ele teve momentos de demonstração de muita garra, aquela coisa de jogador argentino e tal, que agrada, e agradou e agrada, né, o torcedor corintiano. Mas não acho que ele tenha se convertido em ídolo, não. Eu concordo com você, foi muito pouco tempo e o jeito que ele saiu acabou não contribuindo demais para que o torcedor do Corinthians ficasse com muita saudade. Ele não deu tempo de escrever uma história, essa é a verdade, ficou muito pouco tempo. Agora, em relação à pergunta, Benja, solução, eu responderia não. Eu acho que trazer jogadores, antigos ídolos, né, jogadores de volta, eu acho que pode funcionar. Não vou dizer que é solução para todos os problemas de clube nenhum. O São Paulo, por exemplo, tem nisso uma prática de trazer jogadores que já passaram por lá e achar que os caras vão resolver. E não resolveram, né? Só olhar aí, ultimamente, Kaká, Luiz Fabiano, o Hernanes, enfim, tantos outros. Mas em alguns momentos dá certo. O próprio Raí, que faz aniversário hoje, quando voltou ao São Paulo, da Europa, ganhou um título no fim de semana, né? Um título paulista, em 98. Então, é o que o Sorbani disse, se o jogador estiver em forma, se não for um ex-jogador em atividade, vale a pena. Ele chegou no mesmo dia e ganhou. Aliás, foi a justiça divina, porque foi aquele ano de 98 em que a Portuguesa foi roubada pelo Corinthians, né? E aí o Raí veio aqui e pumba, cravou o Corinthians e ganhou o Campeonato Paulista. Mas nem todos os ídolos, quando voltam, dão certo. O Zico, por exemplo, voltou ao Flamengo e deu certo. Enfim. Arpa. Não adianta querer me imitar que você não tem o mesmo talento. Ai, mas a carência do Flavinho. Toca o violino aí, Pipo. Ai, mas a carência do Flavinho, que vou lembrar de 98, que essa semana pediu pro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, volta pra Lusa. Cadê o violino aí, Pipo? Põe o violino aí que o Flavinho tá chorando. Nada. Ai, o carente. Você não pediu? Você falou, Ricardo Oliveira tinha que encerrar na Lusa. Você falou. Isso não é pedir, isso é você fazer um comentário. Ele poderia encerrar a carreira dele na Portuguesa. Não, eu dizer assim, ele poderia encerrar a carreira na Portuguesa, até porque ele saiu de graça. Cadê o violino, Pipo? Pedir é outra, pedir é fazer o que você faz todo dia, implorando pro Jô voltar, pro Pablo voltar, pro Babuena voltar, não sei quem voltar, volta todo mundo. Isso é pedir. Você e os corintianos em geral. Eu não pedi pra ninguém voltar, não. Eu não pedi pra ninguém voltar, não. Volta, Jô. Mas olha, será que o Jô não pode voltar ao Corinthians? Eu falei? Inferno, rapaz. Sim. A mesma pergunta, a mesma coisa que a Argentina, a mídia argentina tá falando lá, que o Tevez pode voltar ao Corinthians, ué. Ô, Pipo, o Rogério Michelangelo... Eu também acho que não. O Rogério Michelangelo, Pipo, manda aqui no Twitter. Pra quem tem Janderson e Everaldo, Tevez é a glória. E eu concordo com ele. Isso aí é um fato, porque Janderson, Everaldo, Johnny Gonzalez
Matheus Vital, que ainda tá lá. O próprio Luan agora que não tá jogando patavina alguma, né? Se você junta do meio pra frente o Corinthians, junta todos na atual forma, não dá um Tevez. Não dá um Tevez. Porque o Tevez, quando volta ao Boca, ele volta em má fase, ele volta com uma forma física questionável, tanto é que não foi titular com o Guilherme Schelotto quando ali passou, não foi titular com o Gustavo Alfaro, estava jogado às traças no elenco. Tudo bem, né? Com mérito, porque quando entrava não jogava nada. Só que nessa temporada, com o Miguel Ángel Russo, ele voltou a fazer um time para o Tevez se sentir livre para jogar onde quisesse. Seja um pouco mais aberto, com liberdade para flutuar jogando por dentro, às vezes faz até uma função como um falso centroavante, enfim, o Tevez, ele tem uma liberdade muito legal de jogar hoje no meio campo no Boca. E o que acontece? O Boca vira a pontuação que estava praticamente perdida no Campeonato Argentino contra o River Plate e conquista o título com o Tevez sendo o melhor jogador dessa parte final do campeonato, justamente quando ele volta a jogar. Então, vendo o elenco do Corinthians hoje, vendo tudo isso que o Corinthians tem à disposição, não dá, em hipótese alguma, para esnobar uma possibilidade de ter o Tevez. Se tiver a possibilidade e conseguir, porque aí é outra coisa, o Corinthians ter o dinheiro para querer conseguir ter o Tevez. Mas se tiver uma chance de uma engenharia financeira, dá para pagar, traz. Porque com o que tem ali na frente não vai acontecer nada esse ano. Ô, Benja. Ô, Sormani, o Rogério Michelangelo aqui, ele meio que retrata muito a opinião aqui de torcedores do Corinthians no Twitter, né? Que mesmo o Tevez com 36 anos é melhor que todos esses caras que estão aí. Tecnicamente, eu também não discuto, não. Tecnicamente, eu não discuto. Entre Tevez e Janderson, Everaldo, Ione Gonzalez. Aí o Tevez é mais jogador que os três juntos mesmo. Isso eu também concordo com o Pipo. Então, Benja, mas eu não assisti toda a temporada no Campeonato Argentino. Mas os jogos de Libertadores e alguns do Campeonato Argentino que eu assisti, eu não gostei do que vi, entendeu? Eu não gostei. Eu achei, a impressão que me passou é que é um ex-jogador em atividade. Um jogador sem vibração, sem preparo físico, sem aquela técnica que ele sempre mostrou, aquela força. Longe, não me parecia. Tanto é que aquilo que o Facingani falou. Ele ficou no banco aí quase que uma temporada inteira, voltou agora no final, com a entrada do Russo, no Miguel Ángel Russo, né, no comando do Boca. Mesmo assim, eu não vi grande coisa. A pergunta é essa: contratar jogadores em fim de carreira ou algo assim, né? É a solução? Desde que estejam bem, sim, claro. Se vem um Zé Roberto, se o Tevez chega para o Corinthians com a mesma força física e mental do Zé Roberto, porra, ele é excelente. Mas eu não vi isso. Eu não vi isso. Então dizer que ele vai ser melhor que o Janderson, que o Everaldo, que o Ione Gonzalez, a gente fica olhando muito em retrospectiva, né? E às vezes a gente tem uma imagem do jogador que não coaduna com o presente. Volto a dizer, eu não vi todos os jogos do Boca. O Facingani acho que viu mais do que eu. Mas os poucos jogos que eu vi, ou de alguns jogos do Boca que eu vi, eu achei um ex-jogador em atividade. Ô, Pascoal, José Correia Vicentini fala aqui pra você. Com a qualidade de ruindade no Corinthians hoje, se o Tevez vier, eu vou buscar ele no aeroporto. Busco ele, seria craque do campeonato novamente. Eu não tô nessa não, Pascoal, mas tem muito torcedor do Corinthians que gosta. O Alex Alevato, ele concorda aqui com o Sormani. Bem já! Acho o Tevez hoje um ex-jogador em atividade. O Gustavo Rios Lemos, Pascoal, o Corinthians precisa jogar bola, ficar só contratando não resolve nada. O Vitor, SCCP, Tevez, vem ser feliz no Corinthians. Bom, o que acontece é o seguinte, Benjamin, eu acho que o torcedor do Corinthians pode ter uma memória afetiva, né, do
do que o Tevez conquistou, o Campeonato Brasileiro de 2005, ponto. É uma memória afetiva, até aquele jogador leve, que saía em diagonal, saía do lado do campo para dentro, ou então fazia o contrário, do dentro para o lado do campo. Era um jogador muito versátil no time do Corinthians, um atacante muito versátil no time do Corinthians. Ponto. Agora, o que ele está jogando na atualidade não o qualifica para jogar no Corinthians. Eu concordo com o Fassicani. Eu vi também alguns jogos, como o Sormani do Campeonato Argentino, e não consegui ver o Tevez naquele esplendor que ele teve da sua forma, mesmo aos 36 anos. Alguns jogadores conseguem jogar como no meio da carreira, digamos assim, entre os 28 e 32 anos. Mas aí vem o peso da idade, vem o peso das contusões, o peso do trabalho que às vezes não é bem executado e acaba não conquistando o que se espera. Eu mantive contato agora com um dirigente do Corinthians que me disse o seguinte: a imprensa argentina deve estar sem assunto, sem chance. Então, Benjamin, aqui já derrubou tudo o que se imaginava. O outro dirigente do Corinthians me botou risos a respeito da pergunta. No Corinthians, eu acho que ele não tem nenhuma possibilidade de jogar. O Mike Martins, Paulo Lima, fala aqui, olha, nem no Boca o Tevez está fazendo a diferença. Imagina no Corinthians, que tem um time mais limitado claro ainda. Que tá. O Beijo, ainda tem um detalhe importante. Recentemente a gente viu aí o projeto do Thiago Nunes deixando exatamente Ralf e Jadson fora. Jogadores com mais rodagem, com mais experiência, né? E com uma idade mais avançada. Eu acho que o Thiago Nunes foi consultado. Não vejo o Tevez no esquema Thiago Nunes. Não vejo. Por mais que ele tenha essa empatia com boa parte da torcida do Corinthians, que seja um cara de qualidade, no passado, não muito distante assim, mas enquanto esteve na Europa, sim, na passagem dele pelo Boca, não foi altamente explosiva, não. Eu acho que nem o Thiago Nunes, o Pascoal trouxe informações de dirigentes aí, o Thiago Nunes diria: quem mesmo vocês estão pensando em contratar? Não, no meu time não tem vaga. Pelo menos é o que eu penso. Bem já. Você falou que o Tevez não se enquadraria no esquema do Thiago Nunes, mas ô Pipa, eu vou te falar, até agora eu não consegui ver o esquema do Thiago Nunes para saber se o Tevez se enquadraria ou não. Porque o esquema do Thiago Nunes não deu para ver ainda. Já tem 3 meses de vida no Corinthians. Nesse ano 2020, até o fim do Campeonato Argentino, que culminou com o título do Boca, neste ano 2020, quando houve a troca de técnico em janeiro, que saiu Alfaro para entrar o Russo, o Tevez voltou a jogar bola. Ele não estava de fato, mas voltou a jogar bola e ele foi fundamental no meio campo do Boca esse ano, 2020, para esse título do Boca. E ele foi. E tem um outro motivo que eu acho ainda muito particular para que o Corinthians pense no Tevez. Não é só essa história de carinho, de que foi campeão, não é isso. É porque um dos principais jogadores da era Thiago Nunes no Atlético Paranaense era veterano, argentino e jogava numa função muito parecida com a que o Tevez tem jogado no Boca hoje, que é o Lúcio Gonzalez. O Lúcio Gonzalez, na minha opinião, foi um dos jogadores mais importantes do Atlético Paranaense nesses últimos 2 anos. Nesse ano passado, que ele, claro, alternava já entre titularidade e banco de reservas, mas quando entrava, ditava muito bem o ritmo do meio campo. E ele tem as características hoje de jogo muito similares à do Tevez. O Tevez hoje já não é mais um ponta de velocidade. Hoje ele joga como um meia no Boca. E ele, como meia, é um cara muito importante. Assim como o Lúcio Gonzalez, o Tevez prende bem a bola, o Tevez tem bom passe. O Tevez não é um caneludo, gente. O Tevez é um cara que tem muita visão. Foi um dos grandes craques do futebol argentino recentemente. Então, você pôr ele no meu campo é completamente diferente de pôr o Luan. O Luan nunca foi meia, que pensa jogo. O Luan era um atacante lá na frente. Ele não tem essa capacidade e nem tecnicamente dá pra comparar o Luan com o Tevez. Você pode comparar, você pode hoje colocar a vantagem do Luan ser mais novo, só. Mas em questão de desenvolvimento de jogo, de finalização, de qualidade técnica, de habilidade, de dom natural, o Tevez está anos-luz à frente do Luan. Com todo respeito, não dá para comparar tecnicamente Luan e Carlitos Tevez, mesmo o Tevez com 36 anos. Olha, se o Luan tivesse pelo menos 17% da vontade do Tevez, ia ajudar muito ele. Agora, o Sormani, tem um Twitter aqui, chama-se O Pai da Sofia.
Você assistiu A Escolha de Sofia? Esse é um bom filme, hein? A Escolha de Sofia. Mas tá aqui o pai da Sofia. Eu não vi. Ô, Benja, o Tevez podia não ter carisma. Não entendi, senhor Mani. Não, eu não vi o filme. O pai da Sofia fala aqui, Benja, o Tevez podia não ter carisma, mas identificação ele tinha. Foi nosso ídolo pós-Marcelinho. Crianças usavam o corte de cabelo dele, dançavam com ele. Ele juntava de forma única a raça que amamos com uma qualidade absurda. O pai da Sofia, pra mim, pós-Marcelinho Carioca, você tá louco? O Emerson Sheik é muito mais ídolo do Corinthians do que o Tevez, pô. Tá de brincadeira. Mas muito mais. Ou não é, senhor Mani? Eu acho que naquele momento ele quis. Muito mais, não dá pra comparar. Concordo. Hã? Não dá. Não cabe na mesma frase. Não sentam-se à mesma mesa. O Flavinho não gosta disso, mas eu gosto. O Tevez é muito mais ídolo do que o... Perdão, o Sheik é muito mais ídolo do que o Tevez. Sheik? Aquilo que eu falei, você fez um discurso aí no começo do programa, né? Emitindo sua opinião. Eu concordei com tudo que você falou. Ele passou pelo Corinthians. Ele não teve a menor identificação com o Corinthians. E foi embora, largou o cachorro, como você bem lembrou. O Betão que teve que cuidar do cachorro dele. E não teve tanta consideração pelo Corinthians. Sempre que esteve fora, nunca mencionou o nome do Corinthians, que eu me lembre. Nunca teve uma manifestação de carinho pelo Corinthians, eu não acho. O Sheik não. O Sheik foi lá, faz os 2 gols contra o Boca na final da Libertadores. O Corinthians ganha a competição, depois vai pro Mundial, é campeão do mundo também. Volta pro Corinthians, sempre querendo... E apesar de carioca, torcedor acho que do Flamengo, né? Hoje ele tem muito mais identificação com o Corinthians do que o Flamengo, que é o time de coração dele. Daria até para dizer que o Sheik hoje é mais corintiano do que flamenguista. Então ele tem volta, vai trabalhar como dirigente, ele não esquece o Corinthians. É impossível para o Sheik esquecer o Corinthians. Agora o Tevez nem lembra que o Corinthians existe. Nem lembra. Lembrando também, falar e lembrar, que na final do último jogo, né, a vitória do Boca, foi contra o Banfield, se eu não estou enganado, o Tevez fez o gol. É verdade, o Fassicani falou, ele entrou no sistema ali com o atual treinador. Não, o Rinácia, Maradona. Né? E ele fez inclusive o gol. Mas eu volto a dizer, dos jogos que eu assisti do Tevez, eu não gostei. Se eu fosse o Corinthians, eu gastava esse dinheiro de outro jeito, pagando dívida, por exemplo. Mas se fosse para trazer jogador que marcou no clube, independentemente de dinheiro, traz o William, traz o Jô, traz o Renato Augusto. E te digo mais, viu? O Tevez, o Guerreiro, também é muito mais ídolo no Corinthians do que o Tevez. Mas muito mais. Muito mais. E eu acho engraçado que tem gente que desce o pau no Guerreiro, ai, mercenário, puxa, ele foi embora por dinheiro pro Flamengo. Mas eu acho engraçado os caras babar o ovo do Tevez. O Tevez fez o quê? O Tevez desdenhou do Corinthians, gente. Desdenhou. Pra mim, o Tevez não senta na mesma mesa, como disse Flávio Gomes, nem com o Guerreiro, em relação ao Corinthians. Agora, o Flavinho tá muito frio, muito calculista. Quando o Sormani falava, o que você tem que está gelado? É o frio? Ou é o frio da alma? Não, é o Alonso. Mas tá frio aqui, viu, Benjamin? Não, mas eu não tive nenhuma reação, não. Eu só dei risada quando o Sormani disse que eu não gosto dessa frase, não se sentam à mesma mesa, essa coisa toda. Realmente eu não curto muito, assim. Eu acho que já começou a ficar desgastado essa expressão. E eu presto muita atenção nas coisas que o Sormani fala. Por exemplo, um dia ele falou pra mim assim, a gente tá falando muito fragilidade e tal, eu começo a evitar. Então eu acho que algumas coisas começam a se desgastar. Mas enfim, é apenas uma expressão. Em relação ao Tevez, Beija, é isso que eu falei no começo. Ele foi sim, ele causou impacto na torcida do Corinthians naquele ano de 2005. O rapaz que escreveu aí tem razão. A molecada cortava o cabelo e tal. Mas quando a gente usa o pretérito imperfeito, cortava o cabelo, dançava como o Tevez, dá a impressão, o pretérito imperfeito é para isso, que houve um processo contínuo disso, né? Dessas atitudes. E não foi assim. A passagem do Tevez pelo Corinthians foi muito curta. Foi muito rápida, né?
Então não é que a molecada cortava o cabelo, a molecada cortou o cabelo. Não deu nem tempo de crescer e cortar de novo, porque ele já tinha ido embora. Então não foi um processo de idolatria. Ele foi ali uma atração momentânea, porque ele era um jogador de muita raça, de muita disposição. O Corinthians ganhou um campeonato naquele ano, daquele jeito que todo mundo sabe, mas ganhou, foi campeão. Né? Então ele, digamos que ele foi um esboço de ídolo, mas não deu tempo de virar, porque depois ele foi embora rapidamente, deixando os corintianos muito carentes. Teves, por favor, mande um beijinho pro Benja, pros corintianos, convoque uma entrevista coletiva, né, para dizer que você tem saudade de treinar em Itaquera, no container, que não tinha nem chuveiro. Puxa vida, você deve estar morrendo de saudade. Benja. Ô, Pascoal, e tem aquele cara que falou assim, hoje faz não sei quantos anos do maior roubo da história do futebol. Olha, hoje eu tô vendo Português e Grêmio de 96. Será que vai dar? Ricardo Oliveira, a volta, termina aqui na Lusa. É uma carência, né, Pipo? Mas a gente entende isso aí. Fala, Pipo. Eu não fico triste quando o jogador sai da Portuguesa e não manda tchauzinho e beijinho pra Portuguesa. Deixa de onda, rapaz. Você acha que todo mundo sai da Portuguesa? Por isso que ele tem andado meio desgovernado os cara, pela rua. Saudade da Fiel. Para com isso. Como é que os caras iam dar tchau se saía tudo pela justiça? Não dá nem pra mandar tchau, pô. Era tudo com liminar, pô. Fala, Pipo. Mas, só que agora é o seguinte, viu? Ô Benja, você mesmo, com alguns argumentos, está se esnucando. E eu vou tentar te ajudar, mas você está se esnucando. Por quê? O que importa pra você no futebol? Ganhar e ser campeão. O Teves no Corinthians ganhou, foi campeão e melhor jogador. Porra! E aí o cara não sai com carisma, da forma que ele saiu. No período que ele esteve lá, fez pra caramba. Mais que bilhões de caras que vieram depois e a torcida até tem um certo carinho. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou discutindo o título. Eu estou discutindo a identificação do jogador com o clube. Eu não falei de título. Tem muito jogador no Corinthians que não ganhou títulos. Beija, no período. Que não ganhou campeonato. Por exemplo, o Zé Maria e o Vladimir, para mim, os maiores laterais da história do Corinthians, os maiores ídolos que eu tive na história do Corinthians, não ganharam o Campeonato Brasileiro. Agora, eu não vou comparar, nem colocar na mesma frase em relação a Corinthians, Zé Maria, Vladimir e Teves. Eu não estou discutindo o título. Não. O próprio Rivelino é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, não ganhou o título lá. Eu estou discutindo identificação de um jogador com um clube, idolatria. É isso que eu estou discutindo. Fala, Paulo Lino. Sim. Você não me ensinou inclusive, até recebi a informação aqui, aqui dos bastidores, aqui dos nossos telefones, é claro, de torcedores assim, vocês estão esculhambando que o Teves saiu pela porta dos fundos, deixou o cachorro. Mas o que o Corinthians fez com o Pablo e com o Ralf e com o Jadson foi legal? Aí aplaude. Aí aplaude o Corinthians. Né? Então tem esse outro lado da moeda também, né? Tem esse outro lado da moeda também que a gente esquece às vezes, né? Que tem os dois lados. Tem o cara e tem o coroa. Não? Você está enganado. Vou te explicar o porquê. O Pablo. Ontem o Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, que era o presidente na época, estava aí. Palavra dele. Falou, o Pablo não ficou porque a pedida dele foi absurda. O Pablo, o Corinthians tinha que comprar. Aí só vale a palavra do presidente do Corinthians. Segundo o Roberto... Não, eu tenho que ouvir a versão dele. Ele falou o seguinte, que o que ele pediu era mais do que todos os ídolos do clube. Mas isso não tem nada a ver sair pela porta de trás. Isso aí é um jogador que o contrato termina, ou você compra ou você não compra. Em relação ao Ralf, aquilo foi uma vergonha, mas na época nós falamos, aquilo é uma vergonha. Não deixar o jogador ir comemorar o título é uma vergonha. Mas ninguém falou que era legal. Em relação ao Ralf,
Pô, rapaz, mas tô desde janeiro falando que o que fizeram com o Ralf é uma vergonha, uma falta de consideração, uma falta de respeito. Só que aí é do clube com o jogador, não é do jogador com o clube. A torcida do Corinthians não tem. A torcida do Corinthians gosta do Ralf. A torcida do Corinthians não queria que o Pablo saísse. Mas, é diferente. É diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Paulo. A torcida do Corinthians gosta do Tevez. Aqui é o seguinte, a torcida do Corinthians gosta do Tevez. Não, uma grande parte gosta. Uma outra não gostou da forma como ele saiu. Mas o que eu estou discutindo o Flavinho fala, ele não mandou beijinho. Não, mas eu falei no começo, ele não tinha que beijar símbolo da camisa, falar, olha, eu amo o Corinthians, olha, não falei nada disso. Só falei, olha, um jogador que sai do clube que era querido pela torcida, na época do Tevez, o mínimo que ele deveria, o mínimo só, é chegar 5 minutos numa coletiva, que a gente sabe que o Tevez não gosta de dar entrevista, fala, torcida do Corinthians, olha, obrigado, eu tô indo embora, valeu, foi muito legal, um abraço, pronto. O cara foi embora. Não tenha gostado. Do dia pra noite. Mas ele ficou. Obrigado por chegar no carro. Ele tem... Flavinho, ele tem todo o direito de não gostar. Mas eu falei que... Eu acabei de falar. Então... Ele não tem que endeusar, beijar a camisa. Eu não falei nada disso. Pô, mas pega uma coletiva. Fala, olha... Até que fale. Não gostei de meia dúzia que chutaram a porta do meu carro. Não gostei. Mas olha, eu sei que grande parte da torcida gosta de mim. Tô aqui para me despedir, tchau, um abraço. Pronto. Não, só isso. Ele simplesmente saiu do Corinthians, repite. Assim, como um cara que vai num boteco, Flavinho, pô, vai embora lá, não fala nem tchau pro garçom. Mas o Benja, pode ser, desculpa, Facincano, eu sei que você vai falar, mas pode ser que ele não tenha gostado da passagem dele pelo Corinthians. Isso o desobriga de fazer essa média, entendeu? Isso é média. Se o cara passou por um clube, não gostou, não gostou, eu não vou dizer do que ele não gostou, não sei do que ele não gostou. Ele pode não ter gostado dos dirigentes, da cidade, do lugar de treino, da torcida que chutou o carro dele. O cara não é obrigado a gostar de todos os times onde ele jogou. Se no caso do Tevez com o Corinthians, se ele não gostou da passagem dele pelo Corinthians, eu não vejo grande problema em ele ir embora. Claro, é um pouco de falta de educação quando a gente observa quais são os comportamentos padronizados do futebol, né? Geralmente o jogador deixa a porta aberta, manda uma mensagem, faz uma coletiva e tal. Mas no caso dele, cara, se ele não gostou, ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Acontece, eu já fiz isso com empresas, inclusive. Mas acho que o Guerreiro também, né, Flavinho? Mas eu não falei. O Guerreiro também não deu entrevista. Mas, Flavinho, eu não falei para fazer média, Flavinho. Média é ele falar, olha, eu nunca imaginei como eu sou feliz aqui. Ah, meu Deus do céu, e beija a camisa. Ah, eu só virei corintiano. Não, eu não falei média. E olha, o próprio Paulo Lima falou que os caras cortavam cabelo igual ele, dançavam igual ele. Então, o Paulo Lima falou que a torcida do Corinthians gostava dele. Fala tchau. Não foi você? Mas o Benja, ele cansou. Fui. Mas Benja, ele cansou de ser sempre o bode expiatório para qualquer problema que aquele Corinthians tinha em 2005, em 2006, principalmente quando ele saiu. Pô, o cara termina o campeonato, melhor jogador, jogou pra caramba, fez a diferença, independentemente se aquele título, foi justo, não foi, dane-se, mas burocraticamente dentro de campo, ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu e jogou bola pra caramba. Foi um baita cara naquele momento, dentro de campo pro Corinthians. E em 2006, muita gente culpou o Tevez pela eliminação contra o River Plate, sendo que outros jogadores pipocaram naquele dia. E eu estava no Pacaembu porque eu cobria Corinthians na época. Muito jogador ali que ganhava tanto quanto e era estrelinha junto com o Tevez, pipocou naquele jogo. Não jogou nada. E estourou nas costas do Tevez porque, ele é o ídolo do Boca e era jogo contra o River, ele tinha que decidir, porque ele já tinha decidido N clássicos Boca e River em favor do Boca Juniors. E aí a torcida pegou no pé dele e começaram a xingar o Tevez. E aí o cara ficou pé da vida e falou, pô, eu que corro, que faço diferença, que jogo pra caramba, pô, tenho que ficar apanhando da torcida e outros caras que mereceriam críticas não levavam 1% das críticas. Então, sabe, foi injusto. Então o cara se sentiu injustiçado, pegou as coisas e foi embora.
de uma forma abrupta? Sim, de uma forma abrupta. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, a torcida foi injusta com ele. Porque outros caras, se é pra criticar alguém naquele time, tinha muito mais gente pra ser criticado. Eu discordo. Em 2005, o Corinthians foi eliminado lá da Copa do Brasil, acho que foi pelo Figueirense. O Roger Flores chutou um pênalti. A bola foi parar em Manaus. E a torcida pegou no pé dele. O Pato perdeu o pênalti contra o Grêmio, a torcida pegou no pé dele. Ué, o Tevez está acostumado com isso. O Tevez não jogou no Boca? O Tevez não passou isso em lugar nenhum? Mas Benja, ele estava jogando bem. Pascoal. Não é que ele não estava jogando nada. Ele estava jogando bem. O problema é que outros não estavam jogando nada, rigorosamente nada, e não recebiam uma crítica. O cara falou, pô, peraí, a minha parte eu faço. E ele fazia mesmo. Outros ali, ó, te contar, viu? Edu, Leivinha, César e Ney, o Ney era o ponto esquerdo da Ferroviária e ele fez um gol driblando o Serras. Foi uma coisa impressionante. Foi lindo o gol que ele marcou. E a Ferroviária ganhou do Santos de 4-1, Pelé estava em campo. Tava todo mundo jogando. Então, o futebol possibilita isso. E eu acho que dos times do Rio, o único que pode bater e surpreender o Fluminense, o Flamengo, para mim, é o Fluminense. Mas aí você está levando um jogo aqui e tal. Você está falando um jogo aqui e tal. Pode ser, um jogo acontece acaso. Agora, título não vai acontecer. Não tem a menor condição. Hoje não tem a menor condição. O time do Flamengo no futebol carioca está aqui, os outros estão aqui. É um desnível muito grande, enorme. Não tem a menor condição. A menor. Esse jogo, Vasco-Flamengo lá, que usa esse jogo, parece que... Às vezes dá a impressão que o Flamengo perdeu de 4-0 aquele jogo. Não. O Vasco teve raça, superou e empatou. Uma prova que o desnível está tão grande que esse empate... Hoje, quando empata com o Flamengo, os caras comemoram. Os caras comemoram. Igual aquele Flamengo e Santos, 1-0, que o Santos jogou bem, o Flamengo ganhou de 1-0, o gol do Gabigol no Maracanã. Eu vi gente comemorando e falou assim, mas o Flamengo só ganhou de 1-0. Quando só ganhou? Ganhou. No campeonato de pontos corridos que ganhou, meteu 3 pontos. Então a diferença do futebol carioca hoje é um abismo, é o Grand Canyon. Fala, Pedro. Mas só que esse ano na semifinal da Taça Rio, o Flamengo fez um primeiro tempo espetacular, 3-0. Depois o Fluminense busca o jogo num 3-2 e empata para muito torcedor do Fluminense num gol que foi anulado de forma irregular. Para muito torcedor do Fluminense que não enxergou o impedimento. E ali o jogo iria para decisão por pênaltis naquele momento, entendeu? Então, assim, o Flamengo fez um primeiro tempo avassalador, mas depois ele começou a dar uma rateada, o Fluminense foi para cima e foi buscar o jogo. Né? Então, assim, o Flamengo é muito bom, mas só que em alguns momentos ele não pode também achar que ele é só o dono da razão. Porque os clubes vão lá e conseguem fazer gols no Flamengo como o Fluminense fez. Então, todo cuidado é pouco sempre. Futebol possibilita isso. Não, mas pera só um minuto, mas quem falou que o Flamengo não toma gol? É porque os colocaram lá, a palavra da moda, aí colocaram num patamar que, por exemplo, Flamengo ganha de 1-0, os caras falam, o time já não é mais o mesmo. Aí o Flamengo ganha de 3-2, olha, tomou 2 gols. E, gente, continua ganhando, continua sendo campeão. Não tem, gente, não tem a menor condição. No futebol carioca não tem. Ou o Vasco, o Fluminense e o Botafogo se mexem, ou não vai ter mais a menor graça. É a realidade. Não sou eu que fiz essa realidade aí. Ô, Benja. E essa piadinha aí, pra quem é o uniforme? Oi, quem me chamou? Sou eu, porque o Pascoal está fazendo outro curso. Ele começou a cursar uma outra universidade. Pode olhar aqui, ó. Olha aqui. Você pode olhar no seu retorno de vídeo. O Pascoal tá louco. Imagina, bater de frente com o Flamengo hoje, esse time do Fluminense, qualquer time hoje aqui do Rio de Janeiro, não tem a menor condição, gente. Infelizmente, é claro que pode empatar um jogo, claro que pode perder de pouco um jogo. Agora, não serão times capazes hoje, não são times capazes hoje de derrotar o Flamengo num campeonato.
É isso que nós estamos dizendo. O senhor vai ter razão, claro, é futebol, gente. O Santos foi derrotado na época do Pelé, não ganhou todos os jogos dele. O próprio Flamengo não vai ganhar todos os jogos dele, não é essa coisa toda assim. Mas a diferença de grana, diferença de elenco, diferença de tudo que o Flamengo tem em relação aos seus principais adversários aqui no Rio de Janeiro, nunca foi tão grande. A gente nunca viu uma desigualdade tão grande entre os grandes clubes do Rio de Janeiro, entre um e os demais, né? Esse desequilíbrio. Você tem momentos na história em que você tem um time muito forte. O Flamengo, por exemplo, de 81, o Flamengo campeão mundial, né? Mas, gente, o Vasco tinha sido campeão brasileiro um pouco antes, em 76. O Fluminense tinha a máquina, o Botafogo sempre com times muito fortes, embora tenha ficado muito tempo sem ganhar campeonato. Agora, essa desigualdade nunca aconteceu. Essa que é a minha sensação. Claro que pode ganhar um jogo ou outro, pode endurecer um jogo ou outro, evidente. Mas no cômputo geral, Sormani, eu acho que o Flamengo aqui no Rio de Janeiro hoje, infelizmente, não tem adversário. Mas se o Pascoal quiser arrumar, é só ele que não, a gente está falando de campeonato. Não, eu não estou falando de campeonato, a gente está falando de jogo de futebol. Deixa eu só falar. Eu acho que o Flamengo, a diferença, né? A distância do Flamengo para o Fluminense é muito grande. Eu concordo com vocês. Agora, o que eu disse é o seguinte, se tem um time que pode encarar o Flamengo, é o Fluminense. Eu estou dizendo que vai encarar. Pode, porque o futebol possibilita isso. Eu citei 2 exemplos agora. O Guarani ganhando do Santos em Campinas e a Ferroviária batendo o Santos em Araraquara por 4-1. Acontecia isso. Então, o futebol possibilita isso. E o Facincani lembrou muito bem desse jogo aí, foi na semifinal, né, da Taça Guanabara, se eu não estou enganado, o Paulinho me ajuda aí também. Foi um jogo no pau. Foi 3-2, se eu não estou enganado, para o Flamengo. Foi no pau o jogo. Então, eu não estou dizendo que o Fluminense vai destronar o Flamengo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Fluminense pode destronar o Flamengo. Ganhar um jogo, dar uma certa graça ao campeonato, chegar numa final de Taça Rio, quem sabe um Fla-Flu, e seja um jogo disputado. O Flamengo é favorito. Numa série melhor de 7, como faz a NBA, é impossível o Flamengo perder o campeonato no Rio de Janeiro. Não dá para ganhar 4 jogos do Flamengo. Não dá. Para você, numa série melhor de 7, você tem que fazer 4-1, 2, 0 ou 3. Ninguém ganha do Flamengo no Rio de Janeiro hoje 4 jogos. Não ganha. Nenhum time no Rio. Mas é um jogo só. De repente, numa final, pode dar uma graça, um charme. E o Fluminense está se montando para isso. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Realçar. O trabalho da diretoria do Fluminense, está contratando jogadores veteranos? Sim. Tem jogadores veteranos, precisa tomar cuidado? Precisa. O Fluminense sempre se notabilizou pela base, por Xerém. Sempre, revelando grandes jogadores. Né? Tá aí o Richarlison, que começou no América, passou para o Fluminense e agora está brilhando lá na Premier League. Então, é isso que eu estou dizendo, que o Flamengo é favorito, gente. Para mim, o Flamengo é favorito para ganhar o Campeonato no Rio, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu acho o Flamengo, e a Copa do Brasil também, para mim o Flamengo é favorito a ganhar. Vai ganhar tudo? Não sei. Não sei, porque no Campeonato Brasileiro ele tem um Palmeiras, ele tem um Grêmio. Eu não sei como é que vem esse Atlético Mineiro do São Paulo. Na Copa do Brasil a mesma coisa. Na Libertadores tem o River Plate, que está com o Flamengo aqui na garganta. Mas eu acho o Flamengo favorito em todos esses campeonatos. Pascoal, não, eu só queria fazer um negócio, está perguntando para você o que você achou. Fala, pode falar, Pascoal, pode falar. Não, porque o pró-reitor da Unifla, ele agora se voltou, agora ele virou pró-reitor da Uniflu.
ele precisa decidir o que ele quer. Porque quando a gente fala a favor do Flamengo, ele acha que a gente é da Uniflá. Quando a gente fala a favor de um outro clube, ele acha que a gente é a favor da Uniflu. É só uma questão de opinião, é só uma questão... Se ele não tem opinião, é uma outra coisa. Agora, tem gente que tem opinião. Eu continuo dizendo, não acho que o Fluminense será campeão brasileiro. Não acho que o Fluminense será campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que o Fluminense pode jogar cara a cara com o Flamengo. Por que não? Duas camisas pesadas como essa. Eu só tô vendo o Paulo Lima dar risada. O Paulo Lima podia entrar também no assunto. Não, mas peraí que agora eu quero ouvir a resposta do Flávio Gomes, o blogueiro, que foi acusado de ser uma pessoa sem opinião e de ter interesses estranhos em relação a essas universidades que tem falado. Primeiro, responda, meu amigo. O senhor não tem opinião, não? O Pascoal te acuou agora. Não, eu tenho opinião. O problema é que o Pascoal tem muitas e elas são meio conflitantes. Porque o Pascoal até ontem... Ele era o melhor aluno da Uniflá de todos os tempos. Você falava qualquer coisa assim, puxa vida, o dia está bonito hoje. Mas na Gávea o sol brilha mais. Puxa vida. Então, assim, o Pascoal... Agora, hoje, a gente observa que o Pascoal, ele já está começando a fazer outros cursos, né? Outros cursos que não são do mesmo nível, muito provavelmente, né? Mensalidade provavelmente é mais baixa, mas ganhou bolsa, né, Pascoal? Faz do mesmo jeito. Ele é muito bom. Ele é excelente. Tem o Twitter aqui, o Paulo Lima. O Yuri Papazian, acho que é armênio. Pelo nome ele é armênio. Yuri Papazian, Benja, o Fluminense equacionou as dívidas, não demitiu ninguém na pandemia, ao contrário de outros, elenco unido, sócio-torcedor aumentando, parceria de sucesso com o material esportivo, vem ídolo, vem Fred. É isso mesmo, Paulo Lima? É a coerência de uma boa administração, isso é indiscutível. O Fluminense dos clubes do Rio, claro, tirando o Flamengo, terminou a temporada com dificuldades financeiras, mas começou o ano com todas as suas contas em dia. Isso aí é fato, isso aí não dá para negar, né? Isso é realmente o que acontece nas Laranjeiras. E a questão toda de você trazer um ídolo como o Fred, eu acho que não é que ele vai desequilibrar. O Flavinho lembrou bem aí, não dá para você pensar no passado, você tem que pensar no hoje. Nem no amanhã dá pra gente pensar muito. O negócio é hoje, né? Aquela história, eu olhei no relógio agora, são 14 horas e 15 minutos. Estamos todos nós aqui, que maravilha, né? Estamos vibrando, felizes, vivos, graças a Deus, né? Então o pensamento é hoje. Amanhã não sei, mas o hoje do Fred é um bom caminho, sem dúvida nenhuma. Agora, bater de frente, eu equilibro muito aí no que você fala, Benja, no que o Sormani aponta e o que o Pascoal fala também. Evidente que o favoritismo e o domínio do futebol carioca e o domínio do futebol brasileiro hoje, nesse momento, repito, hoje é do Flamengo. Já foi do Palmeiras em temporada passada, já foi exatamente do Vasco em temporadas passadas, do Atlético Mineiro, já foi do Cruzeiro, do Grêmio recentemente, campeão de Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão de tudo, só não foi campeão brasileiro. Hoje o Flamengo é o time a ser batido. Acho difícil o Fluminense vencer, o Sormani citou muito bem na NBA, mesmo até que se fosse ainda não fosse na melhor de 7, se fosse na melhor de 4, certamente na melhor de 3 o Fluminense não ganharia. Mas é um time que está sendo formado para poder encontrar um bom padrão de jogo. E isso é o fundamental. Isso é o fundamental. Encontrar um bom padrão de jogo, vencer, conquistar títulos, não será possível, sem dúvida nenhuma. O Fluminense não vai alcançar isso contra o Flamengo hoje, nesse momento. Mas para o futuro, quem sabe, pode surpreender e chegar ali na reta final, como chegou o Santos na temporada passada no Brasileiro, como foi o Flamengo também na temporada retrasada, né? Que foi vice-campeão do Palmeiras, que a gente não deve esquecer também, né? Então tem tudo isso que são ingredientes do futebol. Mas inegável, o Flamengo hoje é a esquadra, é o time, é o melhor elenco, é o melhor sistema financeiro, é a melhor administração e tem tudo que realmente para brilhar ainda mais na temporada 2020. Tomara que ela recomece logo pra gente. Chupa, Flavinho. Você é um cara de muita sensibilidade, diferente
desses cavalos que fazem o programa, né? Até o Pascoal, que eu achei que era um cara um pouco mais doce, nesse programa mostrou a verdadeira face dele de ser um cavalo. Mas você começou a sua resposta falando coisas bonitas. Ô, Paulo Lima, é preciso amar como se não houvesse o amanhã? Sempre. Sempre. Sempre, Benja. Sempre. O importante é o hoje. O importante é vivenciar o hoje cada vez mais. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós tivemos hoje, evidente com essa questão toda da pandemia, de tudo que a gente está vivendo de transformação, tivemos o Dedê hoje, né, lá do futebol alemão, jogador destaque, seleção alemã, e ele ressaltava muito essa diferença da civilidade do povo alemão, e ele falou, poxa, eu vivi momentos aqui de rebaixamento, do Tinga chegar aqui e não ter nem salário para jogar, e nem por isso a torcida deixou de aplaudir a gente. Ele está, por que o torcedor, e a gente citou a questão do Tevez aí, que vai chutar o carro, né? Gente, isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Cabe a nós fomentarmos isso, entendeu? Divulgarmos isso e colocar na cabeça do cidadão brasileiro, do torcedor brasileiro, que esse momento da pandemia é de transformação. E essa transformação passa por nós. Eu acho que é evidente que o hoje é o importante, pelo menos na minha visão, no meu ponto de vista. Não sei o que vocês pensam, mas é um caminho muito difícil, um caminho sem volta a essa pandemia. Nós precisamos urgentemente nos transformarmos no dia a dia. E esse exemplo, pelo menos na minha vida pessoal, na minha vida social, tem sido de muita eloquência e de muita grandeza. Gostaríamos de mandar o Pipo, se possível, para fazer um estágio com você de 1 mês. Para ver se ele volta diferente, mais humano, mais doce. Né? Eu sou assim, entendeu? Olha, você que não nós estamos nessa pandemia aí, ele continua, olha lá, ele continua o mesmo cara selvagem, bruto. Ô, Paulo Lima, o Silvio César Cardoso aqui tá bravo comigo. Ele fala que, ô Benja, o Valdo é o maior atacante da história do Fluminense. 319 gols e 403 jogos. Não colocá-lo no time de todos os tempos do Tricolor é desconhecer a história. O cara tá bravo comigo, verdade. Paulo Lima. É verdade, o Valdo, ele é, sem dúvida nenhuma, né? É um jogador importantíssimo, né? Que veio do sul do país, brilhou no Fluminense ali nos anos 60. Né? Então, 60, 70 por aí nessa época, um pouco menos. Mas é bem lembrado também, é que o momento hoje, aquilo que eu falo, né, do hoje, o Fred é mais lembrança, gente. Não tem como, né? O Fred é a lembrança atual. Essa turma do passado, que eu faço parte, o Sormani também, a gente já consegue resgatar um pouquinho dessa história. Mas tem muito menino hoje em dia que acha que o Messi, por exemplo, é melhor do que o Maradona, de que o Messi é melhor do que tantos outros jogadores que apareceram por aí. Não viram no passado. O Cannavaro, recentemente, o napolitano Cannavaro, desdenhou do Maradona, né? Então, assim, é uma coisa muito lógica. Desdenhou, não. Ele colocou o Maradona em evidência e desdenhou do Pelé, desculpa. Ele desdenhou do Pelé e colocou o Maradona. Por quê? Porque ele é um napolitano e só viu o Maradona jogar. Ele não viu o Pelé, que tem 42 anos. Ô, Flavinho, Flavinho, faz assim, ó. Faz aí pro Pascoal, Flavinho. Pascoal. Aqui, ó. Porque agora, como tem 2 universidades, né? Como ele está expandindo, como ele está investindo no setor educacional, né? Então, ó, o Leandro fala aqui, ô Pascoal, você vai ficar com essa de que são 2 camisas pesadas até quando? Isso é comentário muito vago. Eu acho que o Pascoal... Como é que é o nome dele? O Pascoal tá inventando. Como é que é o nome dele? É um comentário para quem quer investir na indústria têxtil. Como é que é o nome dele, não? Como é que é o nome do rapaz aí, Benjamin? Não ouvi. Leandro. Se você puder repetir, eu agradeço. Leandro. O Leandro, você... Leandro, você falando isso... Isso, Leandro, você falando isso, você desconhece a história. Você não pode desprezar a história. O futebol não começou quarta-feira passada. Você tem que lembrar a história. Se no hino do Flamengo diz o seguinte, e nos Fla-Flus é um ai Jesus, você deveria, no mínimo, se lembrar disso. No mínimo, se lembrar disso. Para começar a falar de Fla-Flu. Mas não é isso que ele falou. São 2 camisas históricas, pesadas. Não é isso que ele falou. Só porque eu
Só porque eu acho que o Fluminense é eu acho, é a questão. Eu entendo que o Fluminense é o único carioca. O Vasco não tem condição, o Botafogo não tem condição. Lamentavelmente, gostaria que o Vasco e o Botafogo eles estivessem numa condição semelhante à do Fluminense dentro de campo, futebolisticamente. Porque o Fluminense pode, atenção, pode oferecer resistência para o Flamengo. É um time que, no meu modo de ver, tem um bom treinador, tem alguns bons jogadores e pode oferecer resistência. Se vai ganhar, se vai perder, é o que vai acontecer dentro de campo. Se você quer discutir assunto futebol, nós podemos discutir. Não tem nada vago aqui. É só mostrar para você que no hino do Flamengo tem, nos Fla-Flus, é um ai Jesus. Para e pensa. Não, o senhor... Nessa eu tô com o Leandro, cara. Agora. Nessa eu não tô com você não, Pascoal. Nessa eu não tô não. Esse negócio de ficar falando toda hora, são duas camisas pesadas. Para, Pascoal. Para, Pascoal. Ninguém tá discutindo. Quando vai jogar hoje o Flamengo e Fluminense, o Flamengo e Botafogo, ninguém aqui tá discutindo. Olha, é que nem torcedor do Botafogo. A gente fala que o time é ruim. Respeita, você está ofendendo o Garrincha, o passado. O passado é uma coisa incrível, maravilhoso, é fantástico. Pô, um time que teve Garrincha, que teve Didi, que teve Nilton Santos, é lindo. Quando a gente fala isso, eu não estou discutindo, olha, o Botafogo. Não, tu falou o Botafogo do presente. Então esse negócio de falar, são duas camisas pesadas, eu tô com o Leandro. Isso aí não cola mais para comentar um clássico, não, um jogo, desculpa. Aí eu discordo. Então tira do hino do Flamengo, tira do hino do Flamengo, tira do hino do Flamengo, tira do hino do Flamengo a frase. Mas não é isso. Eu tô acabando de falar que não é para discutir a história. Pascoal, eu não tô discutindo o passado. É lógico que o passado é maravilhoso. Eu estou discutindo o presente. O presente não é maravilhoso, Pascoal, desculpa. O presente não é maravilhoso. O presente do Botafogo Ninguém não é está dizendo que o presente é maravilhoso. A única coisa que a gente está dizendo... Volto a dizer, não é tão tenebroso assim. Não é tão... O Fluminense está montando um time interessante. É um time que tem um bom treinador. Eu não desdenho do Fluminense, o jeito está desenhando, não. Eu acho que é um time bem interessante. Não, mas peraí, eu não estou falando... Com salários em dia. Não, mas eu não... Ele vai dar trabalho nos campeonatos que ele participar. Não, mas quando eu falo presente, não é o presente que eu estou falando hoje, dia 15 de maio de 2020. O presente recente. Desculpa. O Fluminense, Botafogo e Vasco... Nos últimos anos, entre os campeonatos brasileiros, como times coadjuvantes, ninguém entra para brigar. O Fluminense tem campeonato que a gente vem comemorando, não caiu. Sim, mas hoje também não tem nada. O Flamengo recentemente brigou, para não cair, ô Benjamin. Como é que surge o assunto? O Pascoal fica... Como é que surge o assunto? A contratação do Fred, aí que surge o assunto. E aí eu peguei e falei, olha, a contratação do Fred, mais o Henrique, o Egídio, o Hudson, o Nenê, o goleiro Muriel, que é bom, o Matheus Ferraz, o zagueiro, que é um líder do campo. Olha, é um time interessante. Eu não estou discutindo o ano passado. Eu não estou discutindo o ano retrasado. Estou discutindo agora. É isso que eu estou falando. O ano passado o técnico era outro. Esse ano é o Odair Hellmann. É isso que eu estou falando. Nesse ano, com essas contratações e com esse treinador. Isso é claro, gente. É isso que eu estou falando. Não, mas respeitado todos têm que ser. O que eu estou discutindo é que o cara falou que o Pascoal falou, são duas camisas pesadas. Ué, eu não concordo mais com esse termo. Não dá mais para comentar dois times falando, as camisas são pesadas. Porque nós estamos discutindo história. História não entra mais em campo. História não entra em campo. O passado não entra em campo. E não significa que o passado é feio. Muito pelo contrário. Se o Botafogo, por exemplo, tiver 20% de sucesso que teve no passado... O Pascoal fica com esse
comentários têxteis no programa sobre camisa, bermuda pesada, tudo. E aí ele depois, sabe o que ele faz? Ele desdenha do Mano quando o Mano fica comparando o jogador a carro. Ah, tá vendo? Esses comentários de mecânica, mecânica e futebol não tem nada a ver. A indústria têxtil com o futebol para comparar tecnicamente não tem nada a ver, Pascoal. O momento hoje é de um Flamengo que está ainda muito à frente. O Fluminense está se desenhando a melhorar, mas ainda dentro de campo. A Vera, se os dois forem com a mesma força do Flamengo hoje vai ser muito maior. Muito maior. Eu acho que o Fluminense tem uma ou outra boa peça no time. Isso já é muito mais do que o Fluminense teve recentemente. Agora, que essas peças juntas vão decidir alguma coisa, eu acho que ainda tem que ter um pouco de calma em relação a isso. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, só não quero ser advogado do diabo do Pascoal, não. Veja, rapidinho. Mas a gente também está aqui para contar a história, né? E a história faz parte do futebol, a história faz parte do evento, de tudo que a gente vive. Eu acho que a história, sim, tem que ser lembrada, tem que ser enaltecida e ela serve como ingrediente. Tanto é que o cara fala, clássico não tem favorito. Né? A gente usa essa expressão, né? Esse linguajar, esse chavões que a gente usa, é claro que cada vez mais se usa menos, graças a Deus que a gente também renova a nossa língua, renova o nosso dia a dia. Mas não dá para apagar da história, não, gente. É camisa pesada, sim. O Santos tem uma camisa pesada dos anos 60, de Pelé, Pepe e Coutinho. Essa camisa é eterna no mundo inteiro até hoje. O Milan, lá de trás, também tem a sua camisa pesada. Né? A própria seleção holandesa, a própria seleção holandesa, o Brasil de 82, né? E por aí vai. Não dá para você apagar da história aquilo que a história representa. O futebol vive, sim, de história. E nós somos contadores de história, sim. Nós vivemos o período passado e estamos vivendo o presente. Né? Graças a Deus, eu, Pascoal, não vou falar Flavinho, Benja e o próprio Facincani, que são mais novos do que a gente, mas eu, Pascoal e o Sormani vivemos tempos de glória do futebol brasileiro. Então nós temos história para contar. E essa molecada de hoje tem que aceitar, sim, faz parte da história do futebol, é camisa pesada, sim, é camisa de peso, é camisa de tradição do futebol brasileiro, assim como de outros clubes da Europa. Não, mas aí eu vou discordar de novo. Eu não estou criticando o Palmeiras, a história. Eu não estou falando que a gente tem que apagar. O Palmeiras está muito abaixo do Flamengo. Minuto só, Sormani. Um minuto só, Sormani. Sormani, um minuto só. Ô Paulo, eu não tô falando que a gente tem que apagar a história, muito pelo contrário. Quem não tem história não tem. Não, mas eu não falei de você, não. Eu não falei de você, Benja. Eu falei do rapaz. Eu sei. Agora, por exemplo, vai jogar hoje Flamengo e Botafogo. Olha, o Garrincha, o Didi. Gente, isso não entra mais em campo, não tem peso nenhum hoje. Agora, quando a gente for falar de história, é outra coisa. Agora, vai jogar... Quando a gente fala do Flamengo pesadas, clássico não tem... Clássico não tem favorito. Para mim, clássico tem favorito, sim. Você pode errar. A gente pode falar, vai ganhar o time A. Mas errou. Mas que tem favorito, tem. Desculpa, eu não acho que o Flamengo entra com o Corinthians para jogar no Maracanã hoje e falar, clássico é clássico e vice-versa. Não, o favorito hoje é o Flamengo. O Corinthians ganhou. Ok, eu errei, mas que tinha favorito, tinha. Fala, Fábio Sormani. Não, eu quero dizer o seguinte, nós fizemos outro dia aqui a comparação dos elencos, né, do time reserva aí do Flamengo e do Palmeiras. E a gente chegou à conclusão de que, de fato, o Flamengo tem mais jogadores decisivos, mas que o elenco meio que se equivale. O Flamengo é muito melhor do que o Palmeiras? Não, é melhor. Muito melhor? Não é. O Fluminense é melhor que o Corinthians? Eu acho. Se o Corinthians pode engrossar um jogo para o Flamengo, para o Palmeiras, por que o Fluminense não pode engrossar um jogo para o Flamengo? Cada caso é um caso. Aí é teoria. Aí é teoria. Eu também não acho que o Fluminense tem muito mais time que o Corinthians. É questão de opinião. Acho que o Fluminense tem um time limitado e o Corinthians tem um time limitado. Não, tudo bem, mas aí são opiniões. Eu não acho o time do Fluminense ruim, dois times bem limitados. Nenhum dos dois... da mesma maneira que o Corinthians, um time limitado, joga com o Palmeiras, engrossa e ganha,
vai lá no Allianz e ganha o campeonato lá dentro e encara o Palmeiras sempre de igual para igual, o Fluminense pode encarar o Flamengo, gente. Acho que com 57 e já tem até montagens anunciando essa possível luta e tal. Gente, 53 anos, se o cara tem uma vida atlética bem regrada, com bastante exercícios muito frequentes, dosados, né, em função da idade, dá para fazer qualquer coisa, imagina, tranquilamente. Agora seria poxa, é que a gente tá falando de um momento em que não dá nem para pensar em eventos desse tipo, né? Mas seria muito, muito interessante, lembrando que foi contra o Holyfield que o Mike Tyson deu a famosa mordida na orelha. Bom. E perdeu as duas para ele, né, Flávio? Pro Wilson Baldini, que é um dos maiores conhecedores de boxe do Brasil, ele falou, ninguém sabe se é ou não é. Mas, ó, amanhã, 11h30 da noite, olha só, Pascoal, quem vai estando aqui com o Ben, você já entrevistou pra caramba esse cara aí, Pascoal, vamos dar uma olhada aí. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Ô, Roberto Carlos, você chama Roberto Carlos por causa do cantor mesmo ou não? É verdade isso? Por causa do cantor. Meu pai é muito fã do cantor. E mas tem alguma música que você mais gosta do Rei ou não? Detalhes tão pequenos de nós dois. Detalhes. Essa é muito romântico pra cantar eu e você agora. Onde você vai estar sábado à noite, Roberto Carlos? Eu vou estar aqui com o Benja no Fox Sports. Valeu, Roberto Carlos, imperdível programa com os maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial. Roberto Carlos. Papo legal pra caramba, programa demais, cada convidado. Vamos pro intervalo e a gente volta já com mais Fox Sports Rádio. Que música será que o Pipinho cantaria pro Flavinho do Roberto Carlos? Vamos tentar descobrir depois. Vamos pro break, a gente volta já. O Pipo olha com um olhar pro Flavinho, né?
Finalmente, amanhã teremos futebol ao vivo, graças a Deus. Amanhã tem a Bundesliga, a volta do campeonato alemão, com logo de cara um clássico incrível, Borussia Dortmund e Schalke 04, a partir das 9h30 da manhã, um show de transmissão aqui do Fox Sports. Eu tô nessa, hein? Eu vou estar nessa transmissão amanhã. Oswaldo Pascoal, Nivaldo Prieto, Carlos Eugênio Simo, o mundo inteiro numa expectativa enorme para ver como será, né? Com todos esses procedimentos, como será este jogo incrível. E tem VAR, hein, Pascoal? O pessoal falou que não ia ter, mas vai ter VAR, né, ô Pascoalzito? Vai ter VAR, sim. O campeonato alemão recomeça e o VAR faz parte do campeonato alemão. Ele não vai estar, só um árbitro estará no estádio em uma cabine. Só um. A central é que vai escolher os lances e vai determinar os lances, repassando para o árbitro que estará no estádio. Mas o VAR estará presente também na volta do futebol alemão. Existem muitas outras modificações, não só no comportamento dos jogadores, mas também de quantidade de pessoas dentro do campo. Tem também a expectativa de como os jogadores vão reagir dentro da partida. Por exemplo, vai começar o jogo, não pode cumprimentar o árbitro, não pode cumprimentar o jogador adversário na hora de tirar ali o cara e coroa, não pode fazer isso, não tem mais aquela foto oficial com todo mundo. Então eu também tenho curiosidade, acho que como todo mundo, de saber como é que os jogadores vão se comportar em uma partida como essa de volta do futebol alemão, valendo e muito para o Borussia. Vale chegar pertinho, tirar essa diferença que tem da equipe do Bayern de Munique, que depois vai jogar no final de semana contra o time do Flavinho. Isso, o Bayern de Munique vai jogar contra o time do Flavinho e aí a gente vai ver o que vai acontecer na sequência. Vai ser um jogaço, é o super clássico do futebol alemão aqui nos canais Fox Sports amanhã, 9h30. Amanhã, 9h30 da manhã, Oswaldo Pascoal, Nivaldo Prieto, Carlos Eugênio Simo, eu vou estar junto amanhã nessa transmissão incrível da Bundesliga e eu vou dizer